Meu trabalho é sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, e o autor, né, desse capítulo aqui do livro, ele vai abordar apenas alguns aspectos, né, da obra de Piaget, que tem uma obra muito ampla. Piaget foi psicólogo e biólogo, e na década de 70, seu trabalho teve um grande destaque, né, que é a teoria do desenvolvimento cognitivo. Os estágios do desenvolvimento cognitivo são sensório-motor, estágio pré-operatório, operacional concreto e operacional formal. O sensório-motor, ele vai do nascimento até os 2 anos. Ele é caracterizado por uma inteligência prática da criança e ela vai se adaptar a partir de reflexo. Então, é a fase que a criança leva tudo na boca, que a criança começa a engatinhar, então desenvolver a parte motora, depois a andar, né? Ela vai descobrindo as sensações e ela vai descobrindo também a causa e efeito. É comum a gente brincar com a criança em que a gente esconde e depois aparece, e ela realmente acha que você sumiu ali e que depois você apareceu, né? Então, essa é até do 0 aos 2 anos de idade, estágio sensório-motor. O estágio pré-operatório é dos 2 aos 7 anos. Ele é caracterizado pelo uso da linguagem, símbolos e imagens mentais, comunicação verbal, e ela se concentra em aspectos mais atraentes. Por exemplo, se eu pego uma vasilha de vidro mais fina e uma mais larga e coloco a água, né? E aí eu vou perguntar qual tá mais cheio. E ela vai, às vezes, observar o aspecto mais fino, é o que atrai mais ela. Então, ela vai achar que o que é mais largo vai ter mais água. Então, ela se apega aos aspectos mais atraentes. Também é a fase em que a criança vive o mundo da fantasia, né? Então ela consegue pegar objetos inanimados, por exemplo, uma caixinha de fósforo, e fingir que aquilo ali é um carrinho, né? E brincar ali na sua imaginação. O estágio pré-operatório também tem como característica o egocentrismo. A criança quer tudo para ela, centraliza tudo nela. Por exemplo, o Joãozinho tem uma mãe que chama Maria, e a minha mãe também chama Maria. Quando eu falo que a minha mãe chama Maria, ele fala, não, que a sua mãe não pode se chamar Maria, porque a minha se chama Maria. Como se só existisse ele e a mãe dele, então tudo é para ele. Então essa fase é caracterizada pelo egocentrismo também. No estágio operacional concreto, que é dos 7 aos 11 anos, a criança já começa a se descentralizar dessa perspectiva egocêntrica, né, e começa a perceber mais o outro. Ela começa a estruturar o raciocínio lógico, mas ela ainda não tem a capacidade abstrata, ela não consegue ter esse tipo de raciocínio. Então, o que acontece? Para o desenvolvimento dela ficar melhor, é importante o uso de, por exemplo, de fichas para matemática, de material dourado, que ela tenha algo concreto para que ela possa compreender melhor. E agora também ela vai ter a capacidade de discriminar objetos por similaridade ou diferença. Então ela vai fazendo associações com as características. E o estágio operacional formal, que é a partir dos 11 anos, aí a criança já tem a capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. Raciocínio e com um raciocínio hipotético dedutivo. Aí ela já tem um desenvolvimento cognitivo mais avançado. A teoria de Piaget também vai abordar assimilação, acomodação e equilibração. A assimilação é o processo pelo qual uma pessoa integra um novo a um esquema de ação ou mental já existente. É o que a criança já assimilou conforme ela foi passando por cada estágio. Ela vai fazendo uma assimilação. A acomodação é a criação de novos esquemas ou a modificação de um esquema que já existe
para depois permitir uma nova assimilação de um novo dado. E equilibração é o ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Aprendizagem segundo Piaget. Piaget não acreditava muito em aprendizagem, ele usava mais o termo de aumento do conhecimento, que você vai desenvolvendo, né, a sua capacidade cognitiva e aumentando o conhecimento. E ele fala que só há aprendizagem quando o esquema de assimilação sofre essa acomodação. Daqui a pouco a gente vai explicar isso, que é a parte de equilibração marjorante, que é o fator preponderante na evolução no desenvolvimento mental e no aumento do conhecimento da criança. Um dos exemplos mais comuns que eu achei foi a respeito de uma criança quando vê um cavalo pela primeira vez. Então ela vê, né, aquele bicho peludo de 4 patas, ele é grande e ela tenta assimilar com o que ela já conhece. Quando ela tenta assimilar um animal de 4 patas, ela vai achar que é um cachorro. Aí vem um adulto, né, alguém, e a corrige. Não é um cachorro. Nesse momento, ela sofre um desequilíbrio, né, que vai fazer ela pensar o que é aquilo ali. Ou ela vai acomodar dentro do que ela já sabe, ou ela vai criar um novo conhecimento. Então, ela vai se reequilibrar e acontecer a assimilação desse novo conhecimento, tá? Essa é a equilibração marjorante, que acho que é um dos principais assuntos que eu achei a respeito de Piaget, é a questão do desequilíbrio, né, da acomodação e do reequilíbrio. O mecanismo de aprender é a capacidade de reestruturar-se. Então, o que Piaget acreditava? Que conforme você vai passando por essas fases, né, de equilibração marjorante, você vai se desequilibrando, sofrendo esse desequilíbrio e se reequilibrando, aí começa a construção do conhecimento. E o que é importante na escola, né, na fase escolar, que a criança, que você observe o nível de desenvolvimento dela. Então, eu não posso trazer um desequilíbrio muito grande, eu tenho que observar em qual fase, se ela está lá no sensório motor, no operacional, né? Qual fase ela está para que eu possa ministrar um conteúdo a ela. Então, o ensino tem que ser compatível com o nível de desenvolvimento. Aparece um outro autor aí, Kubler, que ele fala que quanto mais a argumentação do professor se relaciona com os esquemas de assimilação do aluno, mais reversível se torna o diálogo e mais eficiente será o ensino. Ele fala que tem que prestar atenção nas escolhas dos esquemas de assimilação para não tornar o ensino desequilibrado. Quer dizer, o professor ele tem que falar uma linguagem que o aluno consiga entender. Por quê? Se eu causo um desequilíbrio muito grande, o aluno não vai conseguir assimilar aquilo ali, ele não vai acomodar e assimilar. Então, se eu tenho algo muito difícil de ser explicado, por exemplo, a criança que está iniciando ali no primeiro ano, vamos fazer continha de somar. Eu não posso começar para ela quanto que é 150 mais 300. Eu não inicio assim, né, a adição. Eu vou ensinar pequenas continhas, 1 mais 1, 2 mais 2, até que ela tenha a capacidade de fazer uma conta maior. Então, eu tenho que causar esse desequilíbrio, mas num nível em que a criança consiga se reequilibrar e assimilar aquilo ali. E aí eu vou construir o conhecimento. Piaget também fala sobre aptidões diferenciadas, com bons alunos e maus alunos. E o que ele fala? Que não tem bons alunos e maus alunos, né? Às vezes, em determinado conteúdo, você passou muito rápido ou o desequilíbrio foi muito grande. Então, ele não acredita em bons e maus alunos, né? Ele acha que, às vezes, aquela fase ali que você passou ou passou muito rápido e que você não conseguiu assimilar.
O que ele traz com isso? Que todos nós temos a capacidade de aprender, né? Desde que eu tenha estímulos para sofrer esse desequilíbrio no nível certo, que eu vou acomodar e assimilar. Então, acho que o essencial que Piaget traz aqui para nossa, não no meu caso, que eu não sou professora, mas no caso da prática, né, escolar, é que o professor ele tem que estimular o aluno, né? Ele vai estimular o aluno, ele tem que prestar atenção em qual fase do desenvolvimento a criança está. E eu tenho que causar esses desequilíbrios nele, mas um desequilíbrio em que ele consiga se reequilibrar para assimilar aquele conteúdo. Bom, espero que vocês tenham compreendido, e essa foi a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget.